Domingo, hora de destacar os assuntos da pecuária e do agronegócio em Santa Catarina. Um ótimo dia para você. Hoje, dia 25 de julho. Olha o que a gente preparou para essa edição. No sul do estado, o ND Agro foi conhecer uma família que produz farinha no engenho há mais de 70 anos. E ainda vamos acompanhar dicas importantes da Epagre no manejo adequado para os pomares de maracujá. No Vale do Itajaí, uma exposição de ovelhas movimentou o setor do agronegócio. E vamos ver também, Santa Catarina estuda a criação de uma nova rota do milho. A ideia é discutir métodos para trazer o grão do Paraguai. E neste domingo, a FECOAGRO está completando 46 anos, quase meio século de história, fortalecendo e estimulando a intercooperação no estado. Dia 25 de julho é também o Dia do Colono. Nossa equipe conheceu uma família de 4 gerações que ainda mora na mesma propriedade e divide os trabalhos da lida do campo. Esses e outros assuntos agora no ND Agro, que já está no ar. A gente começa o programa de hoje falando que em Araranguá, no sul do estado, a produção de mandioca brava é destaque. Uma família fabrica farinha no engenho já há mais de 70 anos. Por lá, a Epagre apresentou um projeto para auxiliar na desintoxicação do solo por conta da substância liberada pela raiz da mandioca, um empenho que se transforma em adubo natural. Um engenho de farinha que une pelo menos 3 gerações de uma família. A matriarca, Dona Natália, tem 88 anos de idade e começou logo cedo a trabalhar na casa de farinha da família. Essa história surgiu na família quando eu conheci meu pai já trabalhando assim, né? Porque os pais dele trabalhavam, né? Aí eu já conhecia assim. Mas antigamente o trabalho na casa de farinha era muito mais duro, numa época em que tudo era manual. É cada vez mais raro encontrar uma família tocando o engenho. Mas os Silveiras fazem questão de manter viva a tradição e levar essa história adiante. Para isso trabalham unidos. O seu Rogério, filho da Dona Natália, ajuda em todas as funções. Desde quando eu nasci, a gente se lembra de engenho de farinha, porque nunca passei uma safra um inverno sem trabalhar com farinha de mandioca, né? Bem perto do engenho, a Ana, da 3ª geração de agricultores, teve uma ideia. Ao invés de vender a farinha a outros fornecedores, ela mesma resolveu abrir uma empresa para empacotar o produto e comercializar. E o negócio prosperou. Então eu pensei o quê? Vamos tentar, não ter o atravessador, a gente fazer toda essa etapa, né? O tempo passou e o engenho de farinha se modernizou e conta com equipamentos para auxiliar na produção. E além dessa modernização, existe também a questão ambiental na hora de fazer a farinha. A mandioca brava usada na produção da farinha possui um alto teor de ácido cianídrico. Na hora da prensa, ela libera a substância que pode ser nociva ao meio ambiente. Por isso, a Epagre orientou a família Silveira a criar essa espécie de proteção para o teor tóxico evaporar. Então essa mandioca, no processo de industrialização dela, ela também libera essa água da mandioca na hora que vai para a prensa. E essa água não é muito legal para o meio ambiente logo que ela sai do engenho. Então, por isso que a gente tem as formas desses agricultores, aos poucos, irem investindo nas suas propriedades, né? Esse pessoal que tem engenho, para fazer a parte ambiental básica, que é fazer as lagoas para receber essa água da prensa, esperar os 14, 15 dias para esse ácido cianídrico volatilizar, ele vai evaporar e essa água vai ser perfeita para adubação. O assunto agora são as plantas de cobertura de inverno nos pomares. Estamos no período do vazio sanitário do maracujá. Por isso, há um manejo adequado, que é recomendado pelos técnicos da Epagre. Acompanhe agora essas dicas aqui no ND Agro. Olá, eu sou Henrique Petri, sou pesquisador da Epagre da Estação Experimental de Uruçanga. E eu sou Cliciana, extensionista aqui de São João do Sul. Nós vamos comentar para vocês o que fazer nesse período com a área do pomar, quais os manejos são necessários e o porquê. A Clici vai explicar um pouquinho para nós.
Então aqui nós estamos na propriedade do Marlon, é um produtor que tirou o pomar ainda no mês de abril e fez a implantação da cobertura de inverno. Essa cobertura ele fez com aveia preta, aveia branca, centeio, nabo e espérgula. Ou seja, ele fez um consórcio de plantas que é muito importante para fazer essa cobertura de inverno. E agora, no mês que vem, em agosto, ele vai implantar o novo pomar de maracujá e vai fazer o manejo dessa cobertura, mantendo a palhada sem revolver o solo. É um manejo bastante importante esse de manter plantas na entrelinha para que as plantas, os pulgões, que são os transmissores da virose, que eles tenham outras plantas para se alimentar e que eles possam fazer a limpeza do aparelho bucal antes de levarem de uma planta contaminada, de alguma outra fonte de inóculo que possa ter próximo à área, para contaminar o maracujazeiro. Além disso, todo esse manejo, né, Cliciana, de manter as plantas de cobertura nas entrelinhas do pomar e fazer uma boa camada, vem ao encontro dos princípios do sistema de plantio direto do maracujazeiro, cujo objetivo é a gente aumentar a fertilidade, promover saúde às plantas e trazer para o produtor também possibilitar uma produção maior e com mais sustentabilidade. Então essa é a nossa dica de hoje. Dicas importantes, né? Indaial, no Vale do Itajaí, recebeu uma exposição virtual de ovelhas de uma raça bem específica, a Texel. Nossa equipe foi lá para acompanhar e te mostrar como foi, olha só. 80 ovelhas, carneiros e cordeiros de 15 expositores de diversos lugares de Santa Catarina marcaram presença na primeira live de exposição estadual da raça Texel. O evento aconteceu em Indaial. Toda a competição foi transmitida ao vivo pela internet e após o julgamento saíram os animais premiados. O objetivo do evento é, depois de uma pandemia aí agora se estabilizando, os criadores tinham a necessidade de estar se reunindo, fazendo avaliação dos seus animais, até porque o melhoramento genético ele não para, né? Você tem que estar aí. Nada melhor do que uma exposição que nem essa para a gente poder fazer os comparativos, avaliar. A ovinocultura está crescendo muito no estado e no Brasil como um todo. E a gente teve a felicidade de organizar com 15 expositores de todo o estado. Esse produtor e expositor veio de Irani, no oeste, para participar da exposição em Indaial. Com um rebanho de 300 animais, há 30 anos ele cria ovinos. A exposição nossa aqui é a estadual do Texel. Texel é uma das raças carniceiras dentro da ovinocultura, né? Então é uma carne saudável porque você cria ela a maioria a pasto. E a exposição nossa aqui, o intuito foi divulgar a raça Texel. A exposição aqui é estadual da raça Texel. E na estimativa é de que exista um rebanho de 300 mil cabeças de ovinos. E o mercado está em crescimento no estado. A exposição, além de promover a integração de produtores catarinenses de ovinos, trouxe a oportunidade de novos negócios. O evento de hoje ela é uma exposição exclusiva da raça Texel. A ovinocultura tem várias raças, assim como o bovino, que produzem carne. Né? Tem as raças que têm especialização para a produção de lã, que Santa Catarina não trabalha, ela trabalha basicamente com as raças para a produção de carne, para a produção de cordeiro, né? E a de lã é mais no Rio Grande do Sul. Mas é uma atividade que representa um grande potencial para o pequeno e médio produtor de Santa Catarina. Resultado desse evento é de que ano que vem, Indaial deve receber uma exposição nacional de ovinos Texel. Texel é uma das raças mais importantes do mundo hoje. Ela é oriunda da Holanda. E hoje eu tive na Europa, existem várias linhagens, alemã, francesa, holandesa e inglesa. Hoje no Brasil temos as duas raças que mais predominam, é o Texel inglês e o francês. E Santa Catarina está se tornando um exponencial no Texel brasileiro. A gente faz agora nosso primeiro intervalo aqui no ND Agro. Na volta, vamos falar da produção de mel no sul do estado. Esses e outros assuntos já na volta do intervalo. Estamos de volta e olha que legal, a produção de mel de uma propriedade em Vargem do Cedro, no interior de São Martinho, no sul do estado, recebeu o selo da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, a Cidasc. Tá, mas o que isso quer dizer? Bom, agora esses produtores vão poder comercializar o mel artesanal que é feito aqui na região sul.
por todo o país. Olha só. Um sabor especial, de dar água na boca, e é tudo natural. Este é o mel produzido pela família da Suzane, que atua na agroindústria familiar da região do interior de São Martinho. A produção de mel neste pedacinho de chão recebeu o primeiro selo arte na região sul. O certificado foi emitido pela SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado. Santa Catarina tem 9 selos espalhados. Um deles é desta família, que há 30 anos é apaixonada por extrair de forma 100% natural este produto que encanta o paladar de muita gente. Não passa por nenhum processo industrial. Ele é diferenciado porque a gente sempre teve o lema, né, da natureza para a sua mesa. Como ele vem da caixa de abelha centrifugado, ele somente é filtrado e vai para o pote. Com um selo na embalagem, a produção que é feita no interior do sul de Santa Catarina pode agora comercializar mel por todo o país. Reconhecimento importante para a capital catarinense da bolacha artesanal, famosa pela cultura e gastronomia alemã. Tem recebido aí 18 mil turistas todos os meses e puxando com isso a agroindústria familiar, né? De tal forma que as pessoas e os pequenos agricultores possam produzir aqui no município, para aproveitar também esse público que aqui vem. 32 apiários e 630 colmeias passaram por estudos e análises durante os últimos 2 anos, para que este produto artesanal pudesse ser liberado para comercialização no país. Tivemos que comprovar que o mel ele tem uma origem conhecida e essa origem ela é certificada, ela tem todo o processo sanitário homologado conforme as instruções normativas do Estado e do Brasil. E a partir disso, a gente fez todo o monitoramento específico, desde a retirada até a comercialização final do mel para a empresa. O selo é um incentivo voltado ao pequeno produtor rural, uma das frentes de trabalho da SIDASC. Colocado para todo o Brasil, a partir de São Martinho, a partir desta família verdadeiramente que pratica a sucessão familiar e que pratica a agricultura familiar. 700 caixas. Este era o resultado da produção do seu Reni, só no município de São Martinho e região. Trabalho dedicado desde 1989, uma tradição de família que agora começa a se expandir ainda mais. Só nesta produção, todos os anos são contabilizados cerca de 10 mil quilos de mel. Mas existem outros números bem interessantes e até mesmo curiosos. De acordo com este produtor, também são pelo menos 500 picadas de abelha todos os anos, mostrando então que este é um trabalho de desafio diário. Tem que chegar e logo botar a fumaça, né? Se não embrabar antes, depois é difícil dominar. Aí a gente chega, já logo bota a fumaça e fica mais calmo. Com este aparelho, o fumigador, o seu Reni acalma os ânimos das abelhas nos dias mais agitados. E Santa Catarina está estudando uma espécie de uma nova rota do milho para a importação do grão. A ideia é discutir métodos para trazer o milho do Paraguai com incentivos e mais facilidades. O assunto, inclusive, foi discutido em uma reunião com a presença de representantes do governo estadual. O grão é valioso, um dos motores da economia catarinense. Aves, suínos, produção de leite, toda a cadeia produtiva que move o agronegócio do estado depende do fornecimento dele, o milho. Em contrapartida, Santa Catarina produz menos da metade do que é necessário para toda essa engrenagem. Santa Catarina está investindo em todos os programas de incentivo à produção de milho e também de cereais de inverno, para a gente reduzir esse déficit que temos no estado. Esse ano vamos importar mais de 5,5 milhões de toneladas de milho. A nossa produção agropecuária catarinense tem crescido, a bovinocultura leiteira tem crescido expressivamente, a suinocultura, a avicultura também, e nós, só no ano de 2021, vamos ter investimentos privados nas agroindústrias e cooperativas catarinenses da ordem de 5 bilhões de reais. Por isso, a importação do milho do Paraguai para o agro do estado foi tema de um debate em Foz do Iguaçu, no Paraná. O grupo, integrado pelo secretário de Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva, representantes da FECOAGRO e também o presidente da Aurora Alimentos,
debateu os trâmites necessários para importações de milho do país vizinho, além das alternativas tributárias existentes. Nos reunimos lá com fornecedores de milho que já a gente negocia há alguns anos, né, para desenhar os cenários para o próximo ano, para o futuro. Vamos ver qual é o melhor caminho para o milho paraguaio chegar até aqui, o que nós precisamos de apoio governamental, inclusive. É um passo importante para viabilizar um troca-troca que deve acelerar e aproximar a rota do milho. Até então, o estado busca o grão do Centro-Oeste, mas os custos de logística podem ser diminuídos com a importação do Paraguai. Assim, empresas como a Aurora Alimentos garantem a compra do milho em troca da oferta de adubo e fertilizantes feita pelo governo estadual aos produtores do país vizinho. O que a gente vê hoje é o estado do Paraná muito bem servido de rodovias, inclusive para trazer milho do próprio Paraguai. O Paraná se serve também do milho do Paraguai, embora o Paraná sozinho seria quase autossuficiente, a exceção desse ano que deu o problema da estiagem e da geada, né? Mas nós precisamos nos preocupar com isso, sim, para manter a nossa competitividade. Para o secretário de Agricultura de Santa Catarina, a união de forças entre os países vizinhos é uma grande oportunidade para valorizar o mercado de proteína animal no Brasil e também incentivar o agro catarinense. Esse é um grande ganho para Santa Catarina, é uma relação comercial que se aproxima e que vai dar totais condições para que Santa Catarina não precise importar milho de outros continentes. Nós possamos, inclusive, comprar um milho que está mais próximo de Santa Catarina, numa distância média de 500 quilômetros, que é exatamente o Paraguai. Mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, vamos falar sobre os 46 anos da FECOAGRO. E tem também reportagem especial para homenagear o Dia do Colono, celebrado neste domingo. A gente volta já. Estamos de volta e hoje, 25 de julho, é o Dia do Colono. E nós vamos conhecer agora uma família que mora no interior de Ponte Serrada, no oeste catarinense. São 4 gerações morando na mesma propriedade e dividindo os trabalhos da lida do campo. Olha que história legal. Essa é a família Pagliari. São 4 gerações na mesma propriedade. Aqui, além de compartilhar o dia a dia juntos, eles também dividem o trabalho no campo. Juraci e Lerilda sempre moraram no interior. E o serviço na lavoura é um passatempo para o casal que está junto há 46 anos. A nossa é cuidar 2 pedacinhos de terra que a gente tem aí fora do que eles ocupam, né? E daí a gente toca a vida assim. Daí vive de aposentadoria, pouca coisa a gente compra, porque daí a gente planta bastante, né? Daí dá para viver. E para a alegria deles, os 2 filhos permaneceram no campo. E aqui constituíram família. Volney, o filho mais novo, é o responsável pelos aviários. A esposa Marivane e os 2 pequenos acompanham ele no trabalho. Nós aprendemos desde os nossos avós lá também, a família toda reunida desde lá, que todo mundo se ajuda, o que um precisa, o outro está ali para ajudar. É muito mais fácil tu conviver assim, né? Já Vanderlei, o filho mais velho, cuida dos animais e das hortaliças. A gente quer mostrar para essa geração que está vindo que dá para se viver aqui muito bem. Foi o que percebeu Érica, a filha mais velha de Vanderlei. Casada e com um filho de 3 anos, é ela que cuida da produção de morangos. A jovem não quis abandonar o campo. Na escola perguntavam o que você vai, faculdade você vai fazer, né? O que você vai fazer depois de terminar o ensino médio? Ah, eu vou ser agricultora. Mas agricultora não tem futuro, né? Tem sim, tem muitos recursos na agricultura. E você fazer o que você gosta de fazer, isso não tem prazer maior. E foi isso que meus pais me passaram para mim. E agora a família Pagliari quer expandir os negócios e colocar a propriedade no roteiro do turismo rural. O visitante, além de conhecer as delícias feitas aqui, vai poder se aventurar por trilhas e conhecer de perto as belezas naturais que ficam escondidas em meio à mata. Os trabalhos na propriedade já começaram. Quiosques estão sendo construídos para proporcionar ao visitante uma experiência típica de quem mora no interior.
daqui uns 3 meses a gente acredita que vai estar construído já o primeiro chalé, que daí a gente vai para alugar para pernoites, assim, né? Onde tem o paiol, aqui a gente vai fazer uma área com um mini museu para resgatar um pouco da história, desde a família, do meu avô e da própria comunidade aqui também, né? Acho bem bacana esse tipo de coisa, né? E assim a família Pagliari vai se reinventando e mostrando que com união e muito trabalho é possível construir uma vida saudável em meio à tranquilidade do campo. E hoje o parabéns também é em dose dupla, porque além do Dia do Colono, a FECOAGRO está completando 46 anos de história. A Federação das Cooperativas Agropecuárias aqui de Santa Catarina desempenha um papel importante na prática e estímulo à intercooperação em Santa Catarina. Tá no dicionário: agir ou trabalhar conjunto com outro para um fim comum. Colaborar. Na prática, é estimular o todo, criar mecanismos para que uma mão possa lavar a outra, que os resultados venham e que quem saia ganhando seja o conjunto. Essa é a base do cooperativismo, motor que move a agricultura catarinense. A palavra cooperação ela é muito forte, né? Porque se juntando em várias pessoas, forma as cooperativas, que você faz uma força muito maior. O sistema cooperativo desenvolveu em Santa Catarina pela natureza das pessoas de cooperar, de se integrar, de desenvolver, de somar esforços para resolver os problemas comuns. Neste dia 25, Dia do Colono e do Motorista, também se comemora outro aniversário. A Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina completa 46 anos de história. A FECOAGRO foi fundada nos anos de 1970. Naquela época, o cooperativismo catarinense já existia. As cooperativas atuavam individualmente, sem um padrão de qualidade, mas com os mesmos objetivos. Na época, tinha uma necessidade de criar uma federação para fazer exportação de soja para a Europa. E daí outros estados já tinham, e o pessoal daqui foram visitar outros estados e resolveram, no dia de criar a FECOAGRO. Em 25 de julho de 1975, foi decidida então a criação da Federação Estadual de Cooperativas. E mudou muito com a FECOAGRO, porque primeiro as cooperativas compravam os insumos de outras empresas. E a FECOAGRO entrou no governo, teve dificuldade, lógico, cada negócio novo é com dificuldade. Mas hoje, graças a Deus, ele está consolidado. Produto bom, né, de qualidade, e além disso, ela baliza os preços no mercado. A atuação da FECOAGRO se dá em 4 frentes principais. A Central de Negócios, que trata das compras e vendas e teve um faturamento de 934 milhões de reais em 2019. A indústria processadora de fertilizantes, que é a que mais impacta nos negócios da FECOAGRO. Tem também os convênios governamentais que atuam na coordenação dos programas de incentivos do governo aos produtores rurais e as ações institucionais e de comunicação. A FECOAGRO, inclusive, mantém há mais de 40 anos 2 programas de rádio em 70 emissoras, 2 programas de TV com cobertura estadual e nacional e também uma TV web, veiculada 24 horas por dia. Essas 10 cooperativas singulares, elas têm mais de 70 mil cooperados. Então, esses adubos, esse trabalho da FECOAGRO vai para essas famílias e vai produto com qualidade. E a FECOAGRO cada vez mais trabalha para crescer, mas crescer com segurança e com qualidade. Tanto a própria instituição FECOAGRO, como os colaboradores da FECOAGRO, as cooperativas e os produtores. Porque o negócio ele se insere no momento que o produtor planta e colhe, né? Aí se ele plantou e colheu bem, terminou o negócio. Depois você começa o outro negócio. E assim, o cooperativismo vai crescendo, dando frutos, enriquecendo safras. Hoje, já consolidada, é reconhecida como a grande estimuladora da intercooperação em Santa Catarina e no Brasil. E claro, quem sai ganhando é o produtor. Que bacana! Parabéns, FECOAGRO, pelos 46 anos. Parabéns você também, colono, motorista. Hoje também é o seu dia e a comemoração aqui no ND Agro não poderia faltar. Assim, a gente finaliza o programa de hoje. Para você, um excelente domingo, ótima semana. Outras notícias do estado e do Brasil, você já sabe, no nosso portal ND+. Até domingo que vem. Tchau, tchau.